Fala rapaziada, Bons Cash número 15, eu sou o Rocha e estou aqui para análise da quinta e da terceira rodada da 35ª temporada da FSB 2.0. E já vou aqui metendo a Red Pill, tá? A Pill pra vocês. Não vou fazer análise de jogo que não tá com o Uni certo, tá? O ECAPS e Alpha aí, o ECAPS estava com o Uni do Los Hermanos, né? O Master Bruce já falou que ele não tem as cores habilitadas, né? Você tem todo o seu direito de não querer ter o Uni e tudo, mas você, como capitão, é obrigado a colocar o Uni que corresponde às cores do seu time. Então, ele falou que na próxima vai fazer, beleza, mas eu já vou falando aqui que se não tiver Uni, não tiver certinho, o Góis foi lá, ele já fez o site, o Góis fez o site e tá lá os uniformes. Você tem um trabalho de só aplicar, só ir lá na abinha do seu time e clicar e colar se você é o capitão, beleza? Então, não vou fazer análise de time que não tá com seu Uni habilitado, com seu Uni normal ali, porque isso tira a minha experiência. Eu já tô puto aqui, tá? Então, espero que todos os capitães aí, né? Foi só o ECAPS que fez essa bosta. Sempre eles na cena do crime, né? Mas avisando aqui que não vou analisar porque... o time adversário vai se fuder por causa disso, né? Se fuder aquilo, né? Não que eu acho que, uau, não, ele vai perder o dia dele porque eu não vou analisar. Tipo, tem gente que, obviamente, nem tá pouco se fudendo, né? Nem ouve, nem escuta. Mas vai acontecer. Se não tiver certinho, tá? Então, ok. Vamos começar com a análise. Eu quero começar exatamente com esse ECAPS e Alpha. Vamos tentar esquecer esse detalhe, né? E vamos conversar agora sobre Bounce. Então, cara, esse ECAPS e Alpha foi assim... 19-13 para o ECAPS. ECAPS muito bem mesmo. Quase tudo deu certo para eles. Eles aproveitam muito bem quando isso acontece. Eles fazem muito gols e forçam o adversário ali a fazer o mesmo para tentar ali competir ou ganhar, né? Tipo, o Impact teve que fazer 21 gols naquele jogaço que eles tiveram ali. E o Alpha só faz 13 nesse momento e eles perdem ainda, né? Já fazendo menos gols, perdem por 6 de diferença. E o ECAPS vai muito bem, né? O Alpha foi com a Peppa, o Ico e o Flash. E o Jusinafaku. Cara, essas desculpas é foda, né? Mas tudo bem, da colher de chá, realmente. Ele tava na facul, né, parece. E o que eu falei ali no começo, na análise dos times, fica algumas coisas, né? O Ico fez até textão, né? Reclamando que eu falei que ele não era nível de Série A de titular. E nesse jogo mostra, né? Ele coloca o Ico como titular e depois ali tomando de 6-2 pro ECAPS, o Jusinafaku, ele se coloca, tira o Ico pra ver se dá alguma coisa. Não dá muito, no segundo tempo ele até volta com o Ico, agora com a Peppa de GK, mas eles conseguem ser até minimamente equilibrados ali com o ECAPS, mas com uma desvantagem já grande e não foi o suficiente. O ECAPS ainda ganha o próprio segundo tempo por uma diferença. ECAPS cada vez mais time, cada vez aí mais entrosados e, né, eu acho que não sei se o Goulart ele se silenciou. Tomara que não. Eu acho que não, né? Já que tá dando muito certo, porque abre a boca e acaba com esse time. E lembrando que nessa rodada eu não vi nenhum jogo ao vivo, então eu tinha visto todo o ECAPS ao vivo. Talvez isso impactou pra eles, né? Kaiser e Forza. Kaiser ganhou de 24-15 do Forza. E esse trio da Silva, Filco e Sevo vai se estabelecendo como um time de verdade, tá? Se demonstrando muito entrosados e assertivos. Os três tá muito bem mesmo. Principalmente o da Silva eu acho muito... Ele é muito
muito sólido, assim, falando que o pior dele ainda é muito bom, ainda fazendo os gols deles, ainda é um nível muito bom que você não vai ver e ele errando muitos gols e tudo. Mas o Fiuco tá realmente, cara, me surpreendendo. É um cara que também faz textão reclamando, mas ele mostra em campo que ele tá sim num patamar maior do que eu tava colocando, né? Mas eu falo o que eu vejo, né? E eu não vi aquilo. Agora eu vejo ele jogando, ele tá jogando muito bem, muito confiante, fazendo jogadas ali, impondo ao adversário, muito legal mesmo. E o Sevo é um terceiro jogador, eu coloco ele como terceiro porque eu acho o Fiuco tá jogando melhor, e ele é muito bom também, cara, muito bom também. Né, eu disse, já é um jogador consolidado de Série A, e ter ele como um terceiro jogador numa Série A que talvez os terceiros jogadores, né, que a gente tá com muito show bola, que foi bem nessa, mas no primeiro jogo, no primeiro dia já não foi bem. O Denis tá mais ou menos. Deixa eu ver alguns também aqui. Space Jam é um góis também, que é ok. Alfavela, eu acabei de falar do Ico ali, mas tem aí o... Qual que é o outro? Porra, não lembrei. O Forza, que é o Ali, sabe? Então, tem um terceiro jogador, um Sevo. Então, tipo, é um ponto positivo pro Kaiser. E o Forza não estava no melhor nesse dia. Não estava no melhor. O Jefola não foi tão espetacular como ele foi no último dia, né? Eu tinha até falado que ele foi o MVP daquele dia, do segundo dia. Essa questão do 1000 GK é inerente, precisa do Jefola estar jogando muito, e dessa vez não foi o caso. Fez uma vantagem ali no primeiro tempo, o Kaiser aumentou essa vantagem no segundo tempo, e o da Silva coloca de novo aqueles reservas ali, só que agora com uma troca. A primeira troca oficial aí da temporada foi 1-2-3, que saiu do próprio Kaiser, e entrou o Logout, que saiu do Space Jam para ir para o Kaiser. E dessa vez mantiveram ali o Logout e o VV, o nível do Kaiser. Logout fez alguns gols e vitória tranquila do Kaiser. Conseguiu fazer ali a sua vantagem no começo, e no final foi bem tranquilo. Não tão brilhante o Forza, e muito sólido, muito assertivo esse Kaiser. Impact 24, Space Jam 17. Cara, Impact, o que eu acho? O SP e o Pique, pra mim, é a melhor dupla da liga nessa metade da temporada, com certeza. Né? O Denis estar bem ajuda eles, ajuda, mas ainda se não tiver, ainda são muito competitivos e vão vender alguma derrota muito caro, se perder, porque a maioria eles ganham, né? Porque já se demonstraram ser muito resilientes. No jogo passado contra o Caps ali, estavam perdendo no final e conseguiram virar muito bem. E naquela partida com o Denis apagadíssimo também, eles fizeram jogadas em conjunto, né? Nesse jogo também contra o Space Jam fizeram jogadas individuais, calibradíssimo dos dois, do Pique e do SP, e foi suficiente para uma vitória fácil. Muito bem mesmo esse Impact. Gosto muito desse time, e eu acho que para esse time realmente ser for real, precisa desse terceiro jogador, e possivelmente vai ser o Denis. Já é um cara que já demonstrou poder ser esse jogador, mas em questão ali de regularidade não tá pegando, tá? Não tá pegando, e acho que precisa de mais. Não sei se por via troca ou por via acreditar no Denis, porque a gente sabe que ele pode ser sim uma coisa boa, e tentar. Mas nessa partida não acho que ele foi bem, e nem em partidas anteriores também. E agora o Space Jam, hein? O Arrasca joga com 90 de ping de novo, e cara, não dá pra passar a mão na cabeça, né? Se agora jogar com 90 de ping é a sua realidade, eu só lamento, amigo, desculpa. E um time que desde o começo eu falava que era muito dependente, né? O único jogador que era consolidado ali, realmente, tipo, não consolidado, mas
que já ele vinha de um time que ele foi finalista, sendo titular, sendo o segundo melhor jogador desse time, né? Que é o Arrasca naquele Forza. E o resto era mais dependente do que os outros faziam do que eles realmente levavam o time à glória. Tipo, eu acho proibido um jogador ali de Série A, até um titular de Série A, mas um terceiro ali, um cara que complementa um time bom. Não acho que ele vai ser a base desse time bom. E o Arrasca é o único que pode ser esse cara, e essa coisa dele de não estar totalmente 100% acaba muito com esse time, acaba muito. E também tá jogando uma função muito não usual, né, de GK, não é um jogador que geralmente joga nisso, e não tem substituto à altura para fazer a sombra, né, mas o Góes consegue fazer ali a troca pelo 1-2-3, ele tava ali no banco e não entrou em hora nenhuma. Vamos ver o que o Space Jam vai fazer para não ser rebaixado, porque tá muito lá embaixo, eu falo depois ali na classificação. Sexta rodada, né? Segunda rodada do dia foi ECAPS e Forza. Foi ECAPS 22-12 no Forza. Meu Deus do céu, hein? Cara, o time do ECAPS saiu do salto alto. Acho que dá pra cravar isso. E finalmente começou a jogar Bonse de verdade. O mesmo time que perdeu desse mesmo Forza com os mesmos jogadores, né, ganhou de 10 de diferença nesse, né? Então mudou muita coisa, mudou muita coisa. Time impecável, homogêneo, né, que deixa por detrás, muito ali, sem ego ali, né, nessa questão de querer fazer os seus gols, sim, e não vendo por esse lado, e sim querendo fazer o time melhorar. E sempre a pessoa, né, seja quem for, seja o Bruce, seja o Goulart, seja a Showbola, essa pessoa tá finalizando a jogada muito bem quando isso é feito. Eu quero ver ainda esse time do ECAPS em situações adversas, né? Ainda não vi eles vencendo um jogo difícil. Ou sempre eles amassam ou eles são derrotados por pouco, né? Mas nos playoffs não tem saldo de gol, né? Então, tipo, se eles meterem 10-0 no primeiro jogo e perderem de 1-0 no segundo, vai pro terceiro, que quem ganhar ganhou, sabe? Então quero saber como que é esse time, né? Quando as coisas começaram a dar errado, se esse time, né? Quando começou a dar errado, eu vi que eles ali não conseguiram ganhar o jogo. Mas eu quero ver se eles são capazes de ganhar esses jogos também, né? A moeda virou para aquele impact naquele jogo. Mas quero saber se eles vão estar aptos para a moeda também cair no lado deles. Então, porque toda hora ali, quando tinha alguma diversidade, era o Goulart apontando o dedo pra Showbola, era ele falando que o Bruce não tava no nível, era o Bruce ali não jogando bem, era Showbola ali não jogando bem também, aí teve que colocar Zeno, meu Deus do céu. Então quero entender mais como é esse ECAPS, se realmente dá pra levar a sério eles realmente brigando por esse título. Parece que sim, mas eu acho que tem mais 4 jogos na temporada regular que vão responder um pouco essa pergunta até os playoffs. E muito mau dia ali pro Forza, né? Muito facilmente dominados. GeFola faz minimamente o seu, mas precisa demais para esse time ser competitivo. E Mills e Wally com 0 contribuição na hora de mudar essa condição. Precisa muito, é muito GeFola dependente nesse time aí. Mas no segundo dia vimos ali o melhor Forza, e no terceiro agora, né, o pior. Vamos ver qual Forza desses últimos 2 dias, né, de temporada, que a gente vai ver até ali acabar a temporada regular. De olho neles. Space Jam e Alphavela. Space Jam, na verdade o Alphavela ganha de 17-12 do Space Jam. Né? E eu achei interessante esse jogo, uma coisa que aconteceu. O Góes, ele se coloca como, entre aspas, GK na saída, né? Ele no meio ali, para ele fazer a saída. Mas no recorrer do jogo, o GK não era ele.
Tipo, era o Arrasca mesmo, porque o Góes tinha postura de empurrador, né? Ele empurrava, ele se jogava nas jogadas ali, e ele iria pra frente, saía do campo e não ficava mais igual um GK deveria fazer. Coisa que o Arrasca eu vi que continuou fazendo, né? Depois o Góes até muda de novo e coloca o Arrasca no meio. Eu não sei se era realmente uma coisa por querer, que o Góes, tipo, eu faço a saída, mas durante o jogo você é o GK, né? Mas achei interessante isso. Porque ele muda, né? Ele muda no meio, ele volta ali, o Arrasca nessa posição. Não sei se realmente ele era isso, era proposital, ou era realmente o Góes querendo ser GK, mas pela memória muscular dele sempre jogar de empurrador e o Arrasca ser o GK, isso meio que dá um baralho na mente aí e não tava dando certo. E ele volta ao normal rapidamente. Mas sendo bem sincero aqui, cara, é uma vitória bem tranquila do Alpha. O Space Jam jogou o suficiente ali pro Proibido não dar rage kit e tomar WO. Falo do Proibido porque é o cara mais propenso a fazer isso. Mas, né, tinha 1, 2, 3 no banco, ele não coloca. Não entendi porque o jogo já tava perdido. Não perdido, né, mas tipo, tava com 5 diferença ali, termina 5 diferença. Mas não tava com moral. Eu acho que ficar não sei se, né, porque pensar, ó, o Arrasca não tá 100%, mas talvez ele 100% seja melhor ter ele do que ter outro cara, né? Então, ele 80% é melhor do que ter um outro cara 100%, sabe? Então, tem que, né, olhar por esse lado também, mas o negócio é que desde esse problema o Space Jam perde 4 de 4. E se continuar assim, eu acho que mesmo se não continuar, mesmo se melhorar um pouquinho, ainda consegue ser rebaixado, viu? Tá muito mal e depois eu vou... daqui a pouco eu falo sobre a classificação. O Space Jam cedia muitos gols fáceis ali pro Alpha, o Apepa, o Ico e o Flash jogaram bem confortáveis o jogo inteiro. Não sei o que o Space Jam vai fazer, mas precisa fazer algo. Mais do que uma troca ali do 1, 2, 3 com logout. Não sei o que vai rolar. E o último jogo da Série A, Impact e Kaiser. Cara, um jogo muito legal, tá? Um jogo bem equilibrado, muito bacana. Foi ali 18-17 pro Kaiser. Tirando o final ali do primeiro tempo, que o Kaiser consegue uma vantagem ali, uma sequência boa de 3 gols. Segundo tempo muito pegado, gol lá e cá. Com uma melhora do Impact também em relação ao primeiro tempo. É um time que... O Kaiser é um time que... Não, desculpa, não é o Kaiser que eu quero falar, não. É o Impact. Eu li errado aqui. O Impact é um time que, quando precisa fazer gol, ele luta muito por isso, né? Eu vi isso em outros jogos também. E meio que eles pegam a rédea do jogo ali e leva para si, para conquistar, para conseguir ter essa vantagem. É um time que meio guardiolista, tá? Que consegue a posse de bola, consegue estar sempre ali no ataque, mas não necessariamente isso vai se resultar em vitória sempre. E dessa vez não, eu achei uma jogada de transição, assim, que eu falo do guardiolismo porque exatamente a transição é o ponto fraco do guardiolismo, e eu vi jogadas assim que começavam no campo de defesa do Kaiser e eles conseguiam rapidamente para um gol e pegar lá um campo mais aberto na defesa do Impact, porque todo mundo tá ali atacando. Mas o Impact ele consegue diminuir para 1-0 no final ali, 1-0 pro Kaiser, e o Kaiser foi bem tranquilo, né? Porque tava aí faltando 1 minuto mais ou menos com esse 1-0, ele foi bem tranquilo, tirou perigo quando necessário, gastou tempo, conseguiu terminar o jogo com a vantagem, e, cara, o Kaiser pula de prateleira. Foi um grande dia pro Kaiser, e o Impact, para mim, permanece na sua, que já é muito alta, né? Esse time é muito bom, do Kaiser, do Kaiser também, né? Mas tô querendo falar do Impact. Mas eu acho que precisa de olhar com mais carinho essa questão do terceiro jogador, como eu falei, né? Para ver esse time como realmente um candidato a título com mais solidez, né? Com mais ali chance de conquistar. O Dennis precisa voltar a estar nesses jogos, que eu acho ele muito
soneca, sabe? Eu não sei se é a habilidade mesmo se impondo diante a ele, que ele realmente não é tudo isso, ou se realmente é apenas uma questão psicológica, mental, que não estava acostumado com esse tipo de cobrança, né? De nível alto, de sempre estar ali 7 minutos por tempo, 14 minutos por jogo e 28 minutos por dia de campeonato. Sempre está ali num nível muito alto para conseguir competir, e ele não esteja acostumado com isso. Eu não sei, mas é uma coisa a se olhar para esse impacto aí, se eles quiserem realmente ganhar essa liga. Então, classificação aí da Série A é o Kaiser em primeiro com 12 pontos, Alphavela em décimo, em décimo não, caralho, ele tem 10 pontos, ele tá em segundo, o ECAPS e o Forza são terceiro e quarto com 9 pontos cada, aí o Impact também, né, tem 9 pontos e ele é o quinto. Isso aí é a questão de saldo de gol, geralmente aí não tá certo essa tabela, porque tem confronto direto, mas isso aí só vai ser realmente importante na rodada final. Então, todos esses times aí que eu citei, Kaiser, Favela, Caps, Forza, Impact, tá ali, 3 pontos de diferença de cada. Então, tipo assim, se dormir um jogo, vai, volta. Então, vai ser muito, muito interessante essa briga desses quinto, porque o Space Jam, o Lanterna com 4 pontos, já tá lá 5 do quinto lugar, Impact. Vai ter que ter uma mudança, alguma coisa diferente, porque se continuar assim, é Série B pro Space Jam, tá? Aí não tem jeito. Série B. Mas vamos lá, Série B. Eu falando Série B, vamos de Série B agora. Cara, Série B e o jogaço tão aguardado aí por mim e pelos amantes do Space Bons BR, Atlanta e Royal. Foi exatamente ali 17-13 para o Atlanta. Eu acho que o Royal ele demorou para entrar no jogo. Né? O jogo já começa 5-0 pro Atlanta no começo, né? Tipo, já é um time muito difícil de bater, e você dá essa vantagem de bandeja para eles foi realmente uma bênção, né, pro time do Zé Pequeno. E quando o Royal começou a entrar no jogo, já entrar em órbita ali dentro do game, já era uma grande vantagem, né, pro Atlanta. O jogo fica equilibrado, mas com o Atlanta bem confortável, né, com a própria vantagem já dita antes. No segundo tempo também, né, o Atlanta já começa bem, faz mais vantagem, e sempre o Royal estava nessa posição de correr atrás. Aí é foda, né? Aí não dá. O CD Kings achei abaixo dos outros, e o Mons não tão bem na partida, igual, né, é sempre assertivo. Eu tava falando que ele é um cara que fazia um feijão com arroz muito bem, mas ele não se colocava também nessas situações de fazer muito gol. O Atlanta é um time que também se defende muito bem e se demonstrou aí ser um time que faz e sofreu pouco nesse jogo. Mas nesse jogo ali confirma o favoritismo do Atlanta para copar essa Série B. Para mim o favoritismo é um passo acima do Royal. Eu acho ele um passo acima do Royal. E o Royal vários passos acima de qualquer um que vem de terceiro ou quarto aí, né? Mas, né, vou dar essa colher de chá aí pro Royal, que perde a primeira no campeonato e que não precisa ser o melhor time hoje, né? Eu falo que o Atlanta é o melhor time hoje, mas o Royal não precisa ser o melhor time hoje. Ele precisa ser o melhor time nos playoffs ou numa possível final contra o próprio Atlanta, né? Eu acho que eles precisam descobrir quem é esse terceiro jogador, né? Não é uma questão de vida ou morte agora, ter que conhecer esse terceiro jogador. Então eu acho que o Bons podia até fazer um rodízio maior para saber realmente, ou até uma questão de troca talvez, ele ser ali um pouco mais criativo e tentar algum jogador que esteja abaixo do radar para tentar uma troca. E tipo, ou é o CD Kings, ou é o Eagle, é o Early, eu não sei, né? São jogadores ali que né, ninguém ali muito melhor que o outro, não, sinceramente. Eu tinha falado que o CD Kings e o Early estavam um passo à frente. O CD Kings já se demonstrou nesse jogo que, né, que pode ser uma pessoa que esteja à margem do jogo. O Early
Não acho que seja realmente muito, muito mais que isso, mas pode ser testado, né, em outros jogos. E o Igor também pode ser testado também. Então eu acho que é isso que o Mons precisa pensar para tentar algum título. E o próximo jogo é uma coisa bem, bem esquisita, né? Eu ia falar... Não, é exatamente isso. Foi o WO, cara. O WO 8-0 ali pro Los Hermanos diante ao Everest. O Everest, ele perde de WO, não joga, mas no segundo jogo eles jogam. Eu não entendi. Não entendi de verdade, mas o Everest perde muito com esse WO, mas prejudica ainda mais o Outback, que tá ali. O Los Hermanos é o pior time do campeonato e pode ser que um WO desse para eles favorece muito e impactam para eles não serem rebaixados. Ainda acho que eles vão ser, porque Outback e O-School, Outback ganha o primeiro do campeonato de 3-10. E eu pergunto, Denis, você tava nesse time? Eu não lembrava, cara. Não lembrava, porque ele não jogou, foi a estreia dele na Série B por esse Outback. Eu não sei se o Yun não tava querendo colocar ele, né? Não entendi nada, mas ele tem realmente grande nível para ser de Série B. Né? Se eu tô reclamando dele na Série A, ele não tava tão assim bom, mas só dele tá jogando e sendo competitivo na Série A, ele já é um grande nível para a Série B. Ele se demonstrou isso. O time, tenho certeza, se o time desde o começo fosse o Mescan, o Denis e o Flash, esse time estaria brigando por G4 acima do Oz e do Everest. Com certeza, com certeza. É um time que é bem bom, cara, é bem bom. E, cara, esse Oz aí é bem bom e eu falo, tipo assim, até por essa questão de eu achar o Oz e o Everest não estudo também. Eu acho que o patamar, igual eu falei, do primeiro e segundo pro terceiro e quarto, o gap é muito grande, cara, é muito grande. Nossa, pelo amor de Deus. O Oiscu sem o 7, o argentino, ele não consegue, né? Jogou o Pinguelito em vez dele e time sem inspiração, nossa, né? O jogo até truncado ali no segundo tempo. O Outback consegue sua primeira vitória na liga com o seu time ideal. Isso se continuar com ele, deve escapar. Eu acho que se continuar esse time, né? Mescan, Dennis, Flash, deve escapar do rebaixamento. E dependendo do Oz, do Everest, se continuar ganhando o Outback, né? Ele não ganha o segundo jogo, né? Depois eu falo sobre isso. Mas ele enfrentando o próprio Everest, enfrentando outros times que estão ali brigando por mais embaixo, né? Tirando ali o próprio Royal e o Atlanta, se ele ganhar esses jogos, pode ser sim que consiga um G4, tá? Pode ser que consiga o Lanterninha por enquanto. Esse time aí empolga um pouco. Próximo jogo é o Everest e Oz. Everest ganha de... Não, é isso mesmo. Everest ganha de 15-13. Everest, o mesmo time que perdeu de WO pro Los Hermanos, né? Sem comentário sobre isso. Mas eu achei esse jogo bem ruim, para ser honesto. Né? São a terceira e a quarta força da Série B. Mostra a disparidade dos primeiros, né? Que eu já cansei de falar aqui. E o Everest minimamente melhor. Achei o Brito e o Jobs jogaram melhor do que eles estavam jogando nos jogos passados. E o 1-2-3 manteve. Eu ainda espero mais desse 1-2-3 antes de eu levar esse Everest a sério. Eu espero mais, viu? Espero mais poder estar mais empolgado com esse time se o 1-2-3 tivesse uma grande performance, e não foi o caso. Esse Oz sem 7 é time para brigar contra o rebaixamento. E talvez esse time com Pinguelito seja mesmo, realmente. Porque, cara, vai tomar no cu, velho. Sinceramente, vai tomar no seu cu, né? Teve uma saída no final do primeiro tempo, onde estava 3-0 para o Everest, e eles conseguem ali muito bem tirar todo mundo, e né, fica ali o Pinguelito, né, ele podendo fazer qualquer coisa, porque o gol já estava aberto, com o Fabinho só empurrando. Aí o Fabinho ele dá o X rápido pro gol, e o Pinguelito, em vez de fazer qualquer coisa, ele vai na trave e tira o gol. Ele tira o gol deliberadamente.
né, cara? Mano, esse maninho aí, velho, ele nunca foi nada, nunca ganhou, porra, ganhou uma Série C, parabéns, parceiro, ganhou a Série C. É chato pra caralho, maninho, porra, vai tomar no cu e faz um bagulho desse. Imagina você ali, 9 horas da noite, depois de um dia cansado do trabalho, tentar jogar um joguinho ali que é competitivo, sim, que é legal. E, porra, se for pra perder, perde com seriedade. E se você tem que realmente lidar com um mano desse, velho. E ter que continuar com ele na partida porque não tem ninguém no banco, sabe? Ai, que preguiça. Porra, nossa. E maninho que fica falando merda o tempo inteiro também, fica reclamando o tempo inteiro. Ai, que preguiça, cara. Eu já saí desse barco há muito tempo. Ele até é bom jogador ali, que poderia ser algo, mas nunca foi algo e parece que nunca vai ser, porque não tem mentalidade para isso, né? É isso. O jogo é sobre ter também habilidade, skill no jogo em si, mas é muito o lado humano também. Se você realmente não tá nem aí e só quer levar seu time para baixo, e quando seu time consegue ali uma vantagem para conseguir uma virada, você simplesmente caga no pau desse jeito. É uma coisa que é desrespeito ao jogo e eu fico puto, vai. E até depois disso o Oz conseguiu empatar o jogo ali, né? Tava 3-0 e consegue empatar, mas o Everest volta pro jogo e consegue manter uma vantagem bacana. Royal e Los Hermanos. Foi ali 22-2 com um WO no segundo tempo, né? Só tivemos hack ali do primeiro tempo. Eu vi essa merda. O Los Hermanos já é ruim e já fica jogando de qualquer jeito no modo automático. Foi isso, né? Eu acho que foi exatamente isso. E Royal fez o que ele precisa fazer mesmo, que é triturar esses times ruins. Time bom não é o time somente que vai ali competir com o time bom, que vai ganhar eventualmente desses times bons, mas ele precisa triturar esses times ruins. Não ganhar somente, é amassar, fazer eles terem ali arrependimento de ter se inscrevido no campeonato. É isso que precisa fazer. E o Royals fez, e parabéns aí, Royal. É realmente um bom time. Vamos lá, próximo jogo. O próximo jogo é Atlanta e Outback, que foi ali 30-13 para o Atlanta. Cara, se eu não tivesse visto o placar antes, se eu tivesse visto só o primeiro tempo desse jogo, tipo, foi 11-10 pro Atlanta, eu tinha pensado, nossa, esse Outback voltou. Esse Outback com essa nova ali com o Dennis, né, com o pessoal ali, voltou e pode sim ir para tentar esse G4, etc. Não que não possa ainda, mas estaria ainda muito mais vivo. Mas, cara, vai lá, jogaram bem, competiram bem, tiveram brilho nesse primeiro tempo, fizeram lances legais, de time que disputa o título AB faz, mas não durou muito. Segundo tempo foi 19-3 pro Atlanta, cara. Cara, e o Outback até começou bem o segundo tempo também. Tipo, o jogo tava equilibrado até um minuto e tanto, vai, 1 minuto e 40, por aí. Depois de lá, cara, só foi assim, toma. Caralho, foi gol de tudo qualquer jeito. Dos lances mais complicados ali, de passe com save proibido, de saída, de erro do adversário, gol empurrando, deixando por detrás, de duelo de força do X, de chute no cantinho, de chute forte, de tudo qualquer jeito. O Atlanta, além de ser um time muito ali, que sabe o que faz e tudo, que é muito sólido no que faz, ele tem muito ali variedade de jogadas que pode fazer, tem muita referência, muita coisa, um leque grande, então é muito difícil defender o que esse time vai fazer. Parabéns aí ao Atlanta, que é o grande favorito, e o Outback ainda pulsa, ainda tem tá respirando por aparelhos, mas poderia ser mais, tá? Foi um primeiro tempo bom. Se tivesse ali perdido de pouco pro Los Hermanos, pelo menos, seria um indicativo bacana, mas não, foi humilhado no segundo tempo e isso aconteceu. Triste pra eles, bom
para o Atlanta. Eu perdi alguma coisa? Não, né? Não perdi nada. Foram todos os jogos. Série B, então a classificação é Atlanta com 15 pontos, Royal com os mesmos 15 pontos, depois um gigante ali espaço, porque olha, se o Oisku, que é o terceiro e o quarto lugar, que é o Everest, se eles dobrassem os pontos deles, ainda estavam atrás do Atlanta e do Royal. Puta que pariu. Né? Então Atlanta, Royal, depois vem Oisku e Everest com 7 pontos, e o Los Hermanos com 6 pontos, não sei como ali, com 1 ponto do G4, mas eu acho que realmente não vai rolar mesmo, e o Outback com 3 pontos ali, porém com essa line-up nova, pode ser que tenha alguma coisa aí, vamos ver. E é isso, rapaziada, essa é a análise do terceiro dia, quinta e sexta rodada da Série A, da Série B da FSB, e estamos aí sempre juntos, lado a lado. É nóis. Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou!